vocês estão? Bom, eu espero que muito bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado hoje. Vamos lá? Para dar início à nossa aula, eu quero que você preste bastante atenção, aumenta o som da tua televisão para assistir e ouvir agora um vídeo de início da nossa aula. Vamos lá? Preste bastante atenção! Chegou a turma da Mônica, quanta alegria, essa turminha é mesmo legal. Chegou a turma da Mônica, que maravilha, e a fantasia se torna real. Bom, crianças, e aí, gostaram do vídeo? Bem legal, não é mesmo? E hoje, como eu havia falado, estudaremos um pouco sobre histórias em quadrinhos. E você aí de casa? Você conhece essas histórias? Você já leu algum gibi? Se não, hoje você vai conhecer um pouquinho mais, porque eu trouxe alguns para mostrar para você daqui a pouco. Mas quando estamos falando de histórias em quadrinhos, rapidamente aparece na nossa lembrança vários personagens super famosos. E eu vou falar aqui alguns desses personagens para você e certamente você vai lembrar aí de casa. Um deles, por exemplo, é o Mickey. O Pateta, o Menino Maluquinho. Bom, acho que já estão lembrando. E o tão famoso Turma da Mônica, que é sobre o que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje. E eu quero te convidar comigo a atentar para a leitura. Você tem lido em casa durante esse período de pandemia? Que tipos de livros você tem lido? Bom, se está aí sem estar fazendo leitura, eu te convido comigo a embarcar nessa aventura, porque ler é muito importante. Vamos aqui na mesa conhecer alguns gibis que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Olhem só, eu tenho vários aqui e eu quero mostrar para vocês esse aqui. Bom, aqui nós temos um almanaque temático e o tema principal dele é o Maurício. E quem é Maurício? Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica. E aqui nós temos uma história que vai sendo escrita e narrada toda em volta dele. É falado na história como ênfase ele como sendo o principal personagem. Ok, crianças? Vamos lá? Olha só, aqui nós já temos um almanaque da Mônica. Quem não conhece essa tão famosa personagem, não é mesmo? Então, eu quero lembrar para vocês algo muito importante, principalmente caso alguém não tenha visto ou manuseado um gibi em casa. As histórias em quadrinhos, elas acontecem em quadros e elas precisam serem lidas em sequência, um após o outro. Se você, porventura, lê o primeiro quadrinho e salta para a próxima linha, sem passar por esse, você não vai compreender o texto, porque ele é uma sequência que precisa ser obedecida, ok? Então, fique atento quando você estiver lendo as histórias, para não se perder no meio de sua leitura. Olha só quem vai aparecer aqui agora. Agora, eu mostro para vocês o gibi do Cascão. E aqui nós ficamos com o almanaque dele. E eu quero lembrar algo muito importante para vocês, crianças. Como estamos falando de histórias em quadrinhos, quando nós abrimos, podemos perceber que a história é estruturada em quadros. E para que você entenda todo o desenvolvimento da história, é necessário que você faça a leitura um quadrinho após o outro. Porque se porventura você lê o primeiro quadro e você
avance para a próxima linha, você vai ficar perdido em meio à história, tá certo? Então tenha bastante atenção na sua leitura. Vamos prosseguir? Temos aqui também o almanaque do Chico Bento. Não podíamos deixar de fora o famoso Cebolinha, que também está aqui, olha só, com vários outros personagens aparecendo na capa, não é mesmo? E por fim, mas não menos importante, nós temos a Magali. Bom, crianças, eu apresentei para vocês alguns personagens da Turma da Mônica e eu queria te perguntar, você já conhecia? E você teria algum personagem preferido? Bom, eu tenho um personagem preferido. A minha personagem preferida é a Magali. Eu me identifico muito com ela e agora eu vou falar para vocês dessas características de alguns desses que eu falei. Então, vamos agora estudar um pouquinho mais sobre essas características e vocês vão saber por que eu me identifico com a Magali. Vamos lá? Bom, o primeiro personagem que eu quero falar para vocês, na verdade, é o escritor. Eu quero falar para vocês sobre Maurício de Souza. Bom, quem é esse homem? O que ele fez? Maurício de Souza foi o criador da Turma da Mônica. E algo muito interessante a ser falado é que todos os personagens contidos em suas histórias foram baseados em seus filhos ou amigos próximos. Então, cada característica, cada identificação desses personagens é de alguém bem próximo a ele. Vamos conhecer mais personagens. Olha só quem eu trouxe aqui, a nossa Mônica, e ela vem acompanhada. Quem é esse bichinho? Você sabe o nome desse bichinho que ela está segurando em suas mãos? Muito bem! Ela está segurando o Sansão, o seu tão coelho, que tem alguém durante várias histórias que tenta pegar ele várias vezes. Bom, a Mônica é uma personagem dentucinha, gordinha, que gosta muito de se defender. Ela pode até ser chamada de brava. Ela não leva desaforos e ela sempre se defende diante de algumas brincadeiras de alguns amigos. Bom, eu quero mostrar para vocês agora o Cebolinha. O Cebolinha é um menino que vive fazendo planos infalíveis, mas quando vamos ler a fundo as suas histórias, percebemos que esses planos de infalíveis não tem muita coisa, não é mesmo? E a vida dele é encrencar com a Mônica. Ele tenta dia após dia, fica brincando, fica soltando brincadeiras, tenta pegar o seu coelho. Muito legal esse personagem, não é mesmo? Ah, outra coisa importante, ele faz a troca do R pelo L, pronunciando assim algumas palavras de forma até engraçada. Mais à frente nós vamos verificar. E olha só quem vem aparecendo agora. Quem é esse personagem? Eu mostrei para vocês no gibi. Muito bem, é o Chico Bento. E ele tem uma característica bem peculiar. Ele é um meninozinho vindo do interior, com um sotaque regional da roça. Ele também tem outra característica. Geralmente você vai verificar nas histórias que ele sempre está descalço. Quando é um evento um pouco mais ajustado, ele calça umas botas na cor marrom. Olha quem vem agora. Quem será esse? Sim, esse é o Cascão. E ele vem segurando aqui um guarda-chuva e nós sabemos que uma característica que ele tem é o quê? Ele tem pavor de banho. Ele é um personagem que sempre se mostra sujo e que foge mesmo de água com todas as suas forças. E um detalhe, ele também é o melhor amigo do Cebolinha. Sempre está junto com o Cebolinha nessas astúcias dos seus planos infalíveis, tá certo? Olha só quem eu trago para vocês agora. Isso mesmo, a Magali, que vem vestida lindamente com o seu vestido amarelo. A Magali possui uma característica muito interessante. Ela tem um apetite enorme. Sempre que nós vemos nas histórias, ela está faminta, come tudo que vê pela frente. E agora eu quero ler para vocês uma tirinha. Eu esqueci de falar que em cada gibi, ao final dele, depois que se conclui uma história,
vem aqui uma tirinha resumida apenas em 3 quadrinhos, onde nós podemos identificar uma nova história e que, mesmo sendo curta, é fácil entender o que está acontecendo. E agora eu quero apresentar para vocês essa tirinha do Gibi da Magali. Acompanha comigo ouvindo a leitura. Magali, você viu o bolo de barro que eu fiz? Nesse momento, quem fala? Olha só quem é esse personagem que está falando. Muito bem, quem está falando com a Magali é a Mônica. A Magali faz uma cara meio que de espanto, sem saber do que ela está falando. E olha só. Não, eu não vi, Magali responde. Calma, por que você ficou tão nervosa? Não, não vi que era de barro. Gente, o que será que aconteceu aqui nessa história? A Magali, como eu falei para vocês, é tão esfomeada que não conseguiu ver, mas não era o bolo. Ela não conseguiu perceber que o bolo era feito de barro e acabou comendo todo o bolo. E crianças, a nossa aula está encerrando, mas não fique triste. Eu espero você na próxima aula para darmos continuidade a este assunto. Tchau, tchau! Ah, não se esqueça, para acessar essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque.